Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ana K e a gente já começa. Antes de mais nada, queria pedir a você que tá aqui, já que você chegou aqui, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, a gente tem vídeo toda segunda e quinta e a gente tá sempre falando sobre assuntos muito importantes pra nossa vida, pro nosso desenvolvimento, sobre coisas que a gente convive, só a gente sabe. E sem mais delongas, hoje o assunto vai ser muito importante, então não vamos demorar. O assunto que a gente vai tratar hoje, ele é muito importante e ele tem um valor muito grande pra mim. E eu creio que eu demorei muito tempo para poder me apropriar desse sentimento, me apropriar dessa vivência, para poder abrir assim para as pessoas e até entender que a minha ferida, né, já curada ou talvez em processo de cura, serviria também para curar outras pessoas. Então, a gente vai falar hoje sobre bullying, sobre esse sentimento horrível que causam na gente. Só quem passa sabe, só quem vive isso sabe. E é muito importante a gente ter a noção de até onde as nossas ações ferem os outros ou, enfim, mexem com a vida da outra pessoa, transformam totalmente a vida da outra pessoa. O meu objetivo aqui é que outras pessoas se identifiquem e que entendam que é doloroso, mas é um processo que a cada dia a gente luta contra isso e tenta quebrar nossas barreiras. Eu sofri bullying por muito tempo, há muito tempo atrás também. E não foi algo, uma experiência boa, não foi uma experiência rica, mas foi uma experiência que me fez quase desistir, mas também me fez motivar a sempre buscar minha melhor versão. Aí você me pergunta, Carol, você ainda sofre em relação a isso? Sim. Eu sempre fui uma criança assim que buscava muitos amigos, mas eu não tinha facilidade. Hoje em dia eu tenho uma facilidade muito grande de encontrar amigos e que bom, porque são amigos muito ricos na minha vida. Mas quando eu era criança não, eu me sentia muito excluída e eu realmente era, só que ainda não chegava a ser o bullying. Em volta dos 14 anos eu sofri uma mudança e tudo mais. Não vou entrar em detalhes porque para não explanar nomes, pessoas, né? Mas eu fui para uma nova escola e já foi assim, muito ruim, porque uma mudança quebra totalmente, né? Principalmente na pré-adolescência. E eu nunca fui padrão. O que seria padrão? Padrão sociedade. Eu não era magra, eu era gordinha, eu não era rica. Eu sou de uma família muito simples, muito humilde e, enfim, não entrava nos padrões da escola, que eu estudava numa escola particular. Não, assim, inicialmente não era minha família que pagava, depois passou a ser, era uns tios, mas aí depois passou a ser minha família. E era muita luta, porque assim, só quem é de família mais humilde sabe o sacrifício que é os pais da gente fazer de um tudo pra dar educação pra gente. Era o que eles faziam, só que o que aconteceu? Como eu não me encaixava, eu não sei o que rolou, que algumas pessoas, alguns meninos ficavam caçoando de mim, zoando. E lá eu não podia escolher o lugar onde sentar, né? Então eu sempre sentava no fundo, pela minha altura. E eu lembro que eu tinha até um amigo na época e ele me ajudava. Ele, não entra nessa pilha. Ele via que os outros mexiam comigo e isso me desestabilizava muito. Mas aí ele, não entra nessa pilha, não, e tal. Só que ele se mudou e saiu da escola. E ali foi pra mim, assim, acabou. Porque eu tinha uma outra amiga, porém ela também sofria um pouco essas coisas. E ela sentava do outro lado da sala, então assim, não tinha muito o que fazer. E isso foi refletindo nas minhas notas, a forma como eu me portava diante das pessoas. Eu fui me isolando, eu fui passando a não me comunicar, chegava em casa e direto pro quarto, me trancava no quarto. Eu só tinha um amigo, assim, de conversar mesmo, que era virtual. E até hoje eu tenho ele e, assim, eu agradeço muito a esse tempo, porque ele me ajudou muito. Ele pode não saber, mas ele me ajudou muito. E a minha família também. Só que minha família via eu mudando totalmente o meu jeito, as formas como eu tava agindo e não sabia o que fazer, né? E minhas notas foram caindo, eu não conseguia mais estudar, eu não conseguia fazer uma prova boa. Eu tinha pavor de ir pra escola, e
enfim, eu sofri de todas as formas, porque eles davam tapa e escondiam a unha. E aquilo ia acabando comigo, até que chegou ao ponto de eu perder o ano. E aquilo pra mim era muito ruim, porque eu sempre fui uma aluna exemplar que não admitia perder o ano, e eu perdi. Assim, eu já fazia parte de um grupo da igreja e eu já estava muito mais controlada, só que eu não sabia o nível do que aquilo tinha mexido comigo. E aí foi quando um dia eu indo para um encontro na igreja com meus amigos, no sinal, eu tava na garupa da moto do meu pai, e no sinal, quando eu olho pro lado, eu encontrei um dos meninos que estudavam comigo e que faziam bullying comigo. E eu entrei numa crise horrível de pânico. Eu comecei a chorar e a gritar e a ficar muito agitada na garupa da moto, sem trânsito, né? E meu pai não sabia o que fazer, né? E aí ele começou, o que foi que aconteceu? E aí eu comecei a dizer que eu tinha visto o menino. E aí ele começou a tentar me acalmar, começou a dizer que eu não tinha perdido nada. E um detalhe, eu vou ter que voltar pra falar, mas quando eu perdi o ano mesmo, eu achava que os meus pais iam simplesmente brigar e tal. Só que eles já estavam atentos ao que estava acontecendo. E quando eu cheguei em casa, minha mãe me abraçou. E é um grande avanço falar de sem chorar. Sempre eu chorava, sempre. E aí minha mãe me abraçou e disse, não tem problema. Ano que vem a gente tenta de novo. E aí eu saí da escola, eu mudei de escola e tudo mais. Só que, voltando ao caso do dia que eu tive o pânico, meu pai começou a conversar comigo, dizer que eu não perdi nada, quem perdeu foi eles, e trabalhar isso em mim, né? E a partir daquele dia eu determinei que eu não queria viver daquele jeito. Eu não queria viver traumatizada na sombra de pessoas que não contribuíam em nada na minha vida, mas que me roubaram uma parcela de alegria, me roubaram paz por nada. E foi aí que eu entendi um pouco sobre o bullying. Foi vivendo esses tempos que me traumatizam até hoje, às vezes mexem com a minha autoestima, às vezes mexem com a minha confiança, mas é algo que eu tento todos os dias enfrentar, todos os dias derrubar. As pessoas não sabem o que passam por trás das outras. E é um sentimento muito ruim, é um sentimento de incapacidade, sabe? De você entender que o outro tá ali lhe atacando, mas você não sabe, não é nem revidar, porque revidar não é o saudável, mas não sabe se defender. E aquilo vai acabando tanto com você a ponto de você pensar em se matar, a ponto de você pensar em desistir, a ponto de você não querer mais estudar, trabalhar, enfim. Esse vídeo é pra você que se sente assim também. Eu queria dizer que eu sei quanto dói, eu sei que machuca, dilacera, rasga o coração, mas eu também sei que você é uma pessoa muito forte. Não é isso que lhe define, não são os comentários horríveis que lhe definem, não são as experiências ruins que se passaram que lhe definem. E, você tá falando da boca pra fora, eu não tô. Eu sou uma pessoa que sofre bullying por muito tempo, por minhas aparências, pela forma que eu era, pelo meu sotaque e tudo mais, mas que todos os dias eu luto contra esse sentimento de incapacidade, de autoestima, de baixa autoestima, e eu queria dizer a você que você também pode. Saia da sombra dessas pessoas que são frustradas na vida e que tentaram colocar essa frustração em você. O problema não tá em você, o problema não é você, pelo contrário, o problema é ela, ele. Enfim, por quê? Que eles podem nos humilhar, acabar com o nosso poder sobre nós mesmos, sobre o que nós sentimos e ficar tudo bem. Não tá tudo bem. Essa dor que é minha também é sua. E se você que tá assistindo aí é uma pessoa que pratica isso e que pode, é brincadeira. Gente, não é brincadeira. Na minha época não existia bullying. Que pena que não havia conhecimento para chamar de bullying. Mas hoje nós temos o conhecimento e nós estamos nesse combate de frente ao bullying. No Setembro Amarelo, que é agora, setembro, que tá todo mundo falando, por que você não pega um pouco dessa vibe de cuidar do outro, né? Já que muita gente só usa no setembro,
e repensa suas ações. Repensa que chamar o coleguinha de baleia, palito, isso e aquilo. Para, nós somos diferentes, nós somos seres diferentes, mas nós merecemos ser felizes como nós somos, porque se fosse para ser todo mundo igual, não teria a mínima graça. Então aprenda a viver com o diferente. E para você que vive isso, que sofre com isso, que todos os dias tem que enfrentar a dureza de ter vivido e ter sido machucado pelos outros, você não tá sozinho. Eu não estou sozinho. Nós somos maravilhosos, nós somos perfeitos como nós somos e não precisamos chegar aos pés de quem cometeu isso com a gente. Gente, um beijo. Eu espero ter tocado um pouco, né, no coração e dizer que não foi nem metade do que eu queria falar, mas foi mais um desabafo, porque eu entendi ao longo do tempo que quando a gente fala da gente, a gente toca outras pessoas também, porque as experiências se cruzam e é aí que acontece o processo de cura. Então eu espero que o meu processo de cura, que ainda acontece até hoje, toque o seu processo de cura e que juntos a gente possa se curar junto. Um beijinho, tchau, tchau.